Olá, gente! Hoje a gente começa a nossa semana de comemoração dos 100 anos do nascimento do Paulo Freire. E esse vídeo é um vídeo de início da semana para a gente poder conversar um pouco sobre o legado e a importância do Paulo Freire na educação brasileira. Ele nasceu no dia 19 de setembro de 1921, portanto, esse ano de 2021 ele completaria 100 anos de idade. E o Paulo ele teve uma longa vida de registro, né, do seu pensamento, tanto pedagógico quanto antropológico e quanto sociológico, né? O Paulo ele tem uma fundamental importância na história da educação brasileira, na história da educação da América Latina e também na educação de África, né? Porque o Paulo ele teve um momento da sua história, né? Logo depois de Angicos, aonde ele desenvolve, né, o seu instrumento educativo da palavra geradora, fazendo um contraponto naquela época com a educação que o Mobral dava para a população, porque o Paulo entendia que o Mobral era para ensinar as pessoas a lerem, para poder lerem as ordens que eram dadas, né, então, pela ditadura militar, e ele fez esse contraponto, ensinando as pessoas a lerem para poder perderem o seu medo da liberdade, né? Então, o pensamento do Paulo é totalmente marcado por essa motivação para que as pessoas tenham consciência de si mesmo, consciência de si no mundo, consciência da sua importância, da sua conectividade, da sua integratividade, né, da sua diversidade, para então começar a pensar para poder sair da sua situação de oprimido, né? O Paulo, ele tem uma filosofia ou uma antropologia, não sei como é que vocês podem querer, né, falar, mas que são categorias que são premissas no pensamento educativo dele. Tem muito de antropologia, tem muito de sociologia e tem muito de humanismo também. A principal categoria que o Paulo Freire prevê é que o ser humano ele é um ser curioso. Essa curiosidade leva o ser humano a fazer a sua leitura de mundo. E a leitura de mundo, para o Paulo Freire, é um dos eixos mais importantes, que é aprender a ler a sua própria realidade. A gente vai ver um pouquinho amanhã, na Pedagogia do Oprimido, esses pontos mais detalhadamente, né? Se enxergar e fazer uma leitura de mundo para poder compreender em que lugar que você está inserido na sociedade. A outra coisa fundamental no Paulo Freire, a outra categoria, é de que nós somos seres inacabados e incompletos. Então, a gente tem uma finitude, a gente depende do outro, a gente não é um ser sozinho, nós somos incompletos. Precisamos nos relacionar para podermos, então, aprendermos, né, a ser quem a gente realmente é. A outra questão é exatamente essa, de ser conectivos, de ser integrados, né? E quando a gente se integra, a gente evolui e evoluindo, a gente transforma não somente a gente, mas o outro e o mundo, né? Então, essas categorias são premissas fundamentais quando você vai estudar o Paulo Freire. E as outras premissas já estão no campo já dos instrumentos, que o Paulo Freire ele não gostava de dizer que ele tinha criado uma metodologia, porque uma metodologia para ele falava que ele era mais guloso, ele queria mais. Porque, na verdade, o que o Paulo implanta é uma educação de reflexão crítica, aonde tem alguns instrumentos presentes, né? E um desses instrumentos são as palavras geradoras. Mas as palavras geradoras, a partir da leitura de mundo do aluno, a partir do diálogo que é estabelecido na sala de aula do professor com o aluno. Não é uma palavra geradora que nasce do nada, que nasce do além. É uma palavra geradora que ela está intimamente ligada com a realidade, com a leitura de mundo do aluno. Né? A outra questão, uma questão que é importantíssima, é essa, que é a da leitura de mundo.
Não é possível ensinar e aprender sem que se reconheça e sem que se valorize a leitura de mundo do outro. As pessoas, elas não são recipientes vazios, aonde a gente chega e vai lá e só vai tacando conteúdo para as pessoas poderem aprender. Não. Todas as pessoas, desde as crianças até sempre, até os adultos, eles têm uma leitura de mundo. Porque vivem no mundo, são seres humanos, obviamente, compartilham das relações sociais, das convivências coletivas e, obviamente, que fazem a sua leitura de mundo. Uma criança tem uma leitura de mundo, às vezes, muito melhor, muito mais ajustada, muito mais adequada do que a nossa, né? Porque ela percebe muito e a criança tem uma coisa maravilhosa que ela fala, né? Ela fala o que pensa sem medo de julgamento. A outra categoria que é importante do Pedro é essa questão da problematização. Me parece que são 4 categorias que tem na educação para o futuro, né? É aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a ser. E na questão do Paulo Freire, ele colocaria uma outra questão, são os 4 pilares, né? Ele colocaria um 5º pilar, que seria o aprender o porquê. Nós temos que aprender o porquê das coisas. As crianças precisam aprender o porquê das coisas. Porque senão, não há educação, não há conscientização, não há possibilidade de mudança, tá? Então, o Paulo Freire, ele tem essa proposta, a gente vai dar uma esmiuçada durante a semana, mas o que é importante é que o Paulo, ele pensa que é preciso educar para formar seres humanos mais humanos, né? Mais humanos. E eu espero que esse vídeo vocês possam começar a pensar, começar a se analisar, né? Será que eu sou curioso para poder aprender, ensinar, lecionar? Será que eu sou suficientemente consciente de que eu sou uma pessoa incompleta e que eu dependo do outro para poder crescer, para poder aprender também? Dependo do meu aluno também para poder aprender. Será que eu sou suficientemente conectado com o mundo e com as pessoas para poder querer transformar esse mundo que está aí através do meu ofício, da minha vocação? Então fica aí essas perguntas, né, que eu espero que vocês respondam para si mesmo. Não é preciso responder para ninguém, é preciso responder para vocês mesmo. E deixar aqui uma frase, né, um texto, pequeno texto do Paulo Freire, que eu concordo em gênero, número e grau, que ele fala que é somente aprendendo que a gente é capaz de ensinar. Tá? Então eu vou fechar aqui. Eu espero que a gente tenha uma excelente semana de conhecimento, de formação continuada a respeito desse professor Paulo Freire. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre a pedagogia do oprimido. Na quarta-feira a gente vai falar sobre a pedagogia da autonomia. Na quinta a gente vai falar sobre um livro que eu gosto muito, que é o Professor Assim, Tia Não. E na sexta-feira a gente fecha essa formação continuada com a pedagogia da esperança. Tá bom? Beijo e até amanhã.